Voltamos ao vivo aqui do estande da CCGL na Expo Direto Cotrijal 2026. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube da Rede Técnica Cooperativa. Você que nos acompanha aí já sabe que durante a semana vamos ter diversos assuntos, diversos temas abordados aqui no podcast sobre grãos, leite, sobre gestão, sobre os terminais, exportação, mercado, enfim, muitos assuntos importantes que com certeza vão contribuir aí para a tua atividade. Então, se não segue ainda o canal da Rede Técnica Cooperativa, já nos acompanha no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Instagram, sempre com conteúdos técnicos e atualizados pertinentes à produção, tanto de grãos quanto de leite. E como eu falei antes, nós teríamos aqui uma conversa com técnicos e produtores, né? E aí estamos aqui acompanhados, muito bem acompanhados pelo time da CCGL, pelo produtor, pelo Gustavo. Vamos falar sobre gestão completa das operações através da plataforma Smart Coop. Lembrando aí que se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, é só nos acionar, só colocar ali no chat da nossa transmissão que nós vamos repassar aqui para os nossos convidados. E eu estou acompanhada aqui pelo Renan Fati, especialista em nutrição e produção de forragens da CCGL, pela Fernanda Toledo, que é coordenadora de difusão da plataforma Smart Coop, pelo Nicolas Petri, assistente técnico de campo da CCGL, e pelo Gustavo Costela, que é o nosso produtor, que vai nos falar aí como que a plataforma Smart Coop tem auxiliado ele e a família na propriedade. E Renan, um caso já curioso, que para a gente começar a introduzir esse assunto, é que o Gustavo ele retorna, né, de outra atividade, começa a atividade na propriedade e já tem aí esse plus da plataforma Smart Coop, né? Boa tarde. Boa tarde, Jana. O Gustavo tem uma história muito bonita, é um case de uma propriedade que veio de outra atividade e de uma atividade urbana, né? E a parte da gestão das operações, né, englobando talhões, parte financeira, produtiva dos animais, acabou que se tornou uma rotina na propriedade em função dessa necessidade de expertise no assunto que envolve sair de uma atividade e ir para outra e essa atividade ser rentável, né? E, Gustavo, conta um pouco para nós como que lá na região norte do Alto Jacuí teve essa nova propriedade que surgiu, né, de um casal jovem, sucessor, né, que saiu do empreendimento e acabou caindo num empreendimento totalmente novo. Conta um pouco para nós a tua história. Bom, Renan, boa tarde a todos. Assim, ó, a nossa propriedade é uma propriedade relativamente nova. Temos 3 anos, localizados em Vila Langro. A gente trabalha com confinamento com vacas 100% Jersey. A nossa propriedade começou de uma questão... Eu sou formado em educação física, né? O meu pai, meus avós sempre trabalhavam na lavoura, né? E eu também acompanhava de pequeno e tal, mas a minha formação foi outra. E aí eu fui trabalhar no meu ramo da educação física. Trabalhei por 12 anos com educação física. Aí nesse período o meu pai veio a ter um problema de saúde, que era quem tocava as lavouras. Ele tinha já vacas de leite também. Eu sou... Meus avós, todos por parte de mãe, por parte do pai também, sempre tiveram a produção de leite, né, na propriedade. Não assim como aquela fonte principal, digamos, né? Era aquela segunda renda. Isso, uma segunda renda. Lá antigamente era mais ou menos assim, né? Tinha um pouquinho as propriedades pequenas, tinham várias fontes de renda, mas sempre teve o leite inserido na propriedade. Então eu fui trabalhar fora, em virtude desse problema de saúde do meu pai. Foi bem na pandemia ali. Aí a gente começou a voltar para casa para ajudar, porque era tudo ele que controlava lá, né? E de uma hora para outra ele não pôde mais fazer nada. Tinha meus tios que estavam auxiliando, a mãe lá, todo mundo. E a gente começou. Voltava, ia para a propriedade, voltava para o meu trabalho e acabou que a gente não estava conseguindo conciliar as duas coisas, né? Então não atendia bem nenhum nem outro, digamos assim, né? Então, a gente resolveu voltar, bem na época da pandemia, com bastante incertezas também. A gente chegou lá, né, isso, eu e minha esposa, daí a gente estava esperando já o primeiro filho, nosso, e aí naquela dúvida, bom, o que vamos fazer agora? O pai tinha
tava com a propriedade junto com o meu tio, ele tinha a parte das vacas dele, mas era a minoria de vacas era do pai. Aí a gente pensou, bom, vamos cuidando da lavoura e vamos planejando o que a gente pode explorar na propriedade. Você vai ir para a parte do leite, o pai já tinha uma parte de suínos também, que daí ele já tinha dado a pausa nessa atividade, ficava mais complicado começar, tava aquela época bem difícil de iniciar qualquer negócio, pelas perspectivas, não se tinha muito, né? Então a gente ficou com a lavoura. Só que a lavoura da gente é pequena também, então vamos pensar numa outra atividade, né? E que também seja rentável para nós e para o pai, na família, as duas famílias, né? E em cima disso a gente ficou 2 anos mais ou menos pensando na propriedade de leite. Aí como é que nós vamos fazer? Vamos fazer a pasto, vamos fazer confinado. Aquela época o confinado também assim a gente não tinha muita experiência. Antes era a pasto que a gente tinha sistemas a pasto. E como a gente tem pouca mão de obra, né? Então tava eu, minha esposa e a minha mãe. Aí a gente tem pouca mão de obra. Então vamos fazer vacas a pasto, a gente talvez não vai conseguir tanto, tem pouca lavoura também, já fica a questão de produção de alimentos para elas, vai ocupar praticamente toda a lavoura, né? E fomos pensando, conversando com o pessoal lá que já tinha esse sistema, fomos visitar propriedades, pegamos um pessoal que já trabalhava com fazer estruturas, enfim, lá, para visitar. Como é que seria para nós começar uma propriedade do zero e se era viável. Que a gente sempre teve também na ideia vacas Jersey, que não é muito comum na nossa região, né? A maioria é holandesa. O pai já estava iniciando com as Jerseys lá. Digo, vamos continuar. E aí a gente foi visitando, foi fazendo cálculos, foi vendo a viabilidade do negócio, né? Então foi 2 anos mais ou menos aí para a gente decidir. Não, é isso que nós vamos fazer. Aí em cima disso a gente foi pesquisar tudo sobre isso, né? Para também como é que vamos começar, né? Aí a gente começou a nossa propriedade literalmente do zero. Pegamos um pedaço da área de terra lá, não tinha nada, era lavoura, e vamos se instalar aqui. Já teve que começar, não tinha água, não tinha luz lá, nada, né? Então já a gente teve que... Começou uma propriedade do zero. Do zero, isso aí. E com quantos animais em lactação naquele momento tinha? Naquele momento a gente tinha, nesse meio tempo que a gente foi pra lá, as vacas do pai já estavam dando umas terneiras lá e a gente segurou. A gente segurou 2 terneiras, então uma já tava de leite que a gente tinha pro consumo em casa lá, nossa. E aquela, e mais uma novilha. E aí a gente teve que ir atrás das vacas também, né? Então a gente pegou um lote de 30 animais, todas novilhas. Daí tinha novilha próxima do parto, tinha novilha mais distante. E a gente começou daí ordenhando 2 vacas. São 2 que pariram antes lá. E nem estavam as estruturas bem prontas ainda, porque não estava previsto para elas virem de leite naquele momento ali. Elas anteciparam uns dias, um pouquinho lá. Então a gente teve que tirar a mão daquelas 2 lá, uns quantos dias, né? Mas para encurtar um pouco a história também, senão vou ficar demais. Daí a gente começou o trabalho desde a primeira vez com a CCGL também, né? Então o volume de leite foi 100 litros de leite. A gente teve que esperar 7 vacas. Tá na ordenha. Pra daí já acumular tava um volume. Isso, já tava a ordenha instalada, tudo, né? A gente tirando o leite lá das 7 vacas para ter o volume de entrega. Isso foi em setembro, né, Nicolas, de 2023. Sim. Ali que foi o mês que a gente iniciou as entregas de leite lá. Aí a partir dali foi normalizando, a gente já foi adquirindo novos animais também. E aí estamos lá até hoje tocando, mas mais ou menos digamos assim, foi do zero, que tivemos que aos poucos ir botando em funcionamento lá, né? E aprimorando até hoje. A gente tá buscando fazer bastante coisas ainda, né? Que precisa ser Então, desde o início, né? desde que vocês começaram ali com essas 2 vaquinhas tirando leite à mão, né? Até chegar ao ponto de conseguir ter um volume para viabilizar comércio, né? Vocês já começaram entregando para a CCGL esse volume de leite. Isso, sempre foi
Até a questão, a gente pesquisou bastante lá, a CCGL já tinha esse programa dos mais sólidos, né? E como a gente tinha os animais da raça Jersey, que Já se estavam caracteriza... pensando em produzir sólidos. Justamente, a gente sempre pensou na Jersey pela qualidade do leite, né? A docilidade dos animais, a questão de a gente tinha pouca área de terra também, né? Então, sempre pensamos na prioridade do Jersey. E aí, também. Aí, como eu vinha falando das entregas, esperamos ter os animais lá, mas sempre pensamos que nós íamos trabalhar dessa forma, pensando nos sólidos, né? Que é o caso que veio de encontro com uma CCGL que tinha essa diferenciação já, né? Que para nós foi muito interessante, né? Sim. Então, desde o primeiro momento, a gente sempre entregou. E a assistência técnica que tu teve aí quando tu começou a atividade leiteira, veio da onde? Como surgiu essa assistência técnica para a propriedade? A primeira assistência que a gente teve lá, né, Nicolas? Isso. Que a gente começou com a cooperativa lá da região lá. E aí o Nicolas é o técnico que veio trazer... E aí o Nicolas que foi a primeira pessoa que a gente teve o contato quando foi a parte da venda do leite, né? Que até então a gente tinha as novilhas lá, então era alguma coisa de medicação que precisava ser feito. Não tinha entrega de leite, não tinha parte reprodutiva, não tinha nada. Estavam todas prenhas esperando entrar no leite para dali dar início, né? E aí que a gente entrou em contato com o Nicolas. E aí, estamos aí, né, Nicolas? Tamo aí. Primeiramente, Gustavo, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje, né? Sei que é um desafio, né? Vir aqui conversar, né? E se expor. E eu me lembro até hoje do dia que o técnico da região me disse, tem um produtor novo que está começando a atividade. Eu disse, mas só pode ser louco. Porque era um momento de mercado que era muito difícil naquele, né, 2023, né? Saímos de 22 ali, uns preços lá em cima, e 23 foi um momento muito difícil, né? Então, a maioria dos produtores naquela época estavam parando a atividade. E você veio começar. Eu lembro de uma das nossas primeiras conversas, disse, Nicolas, qual que é o meu volume mínimo que eu tenho que produzir para começar a entregar leite para a CCGL? E daí era 100 litros na época, né? Isso. E daí disse, não, mas 100 litros ali, 100, 180 litros, né? E tudo, não, que um dia vai parir mais uma vaca, e essa preocupação, né, de começar, né? Então, em setembro de 23 foi o pontapé inicial, né? E estamos até hoje, né? Enfim, né? Tá conosco aí, muito feliz, né? De poder fazer parte dessa história, né? Da Jersey Farm, né? Da propriedade de vocês, né? Tá acompanhando, né? Para mim é uma felicidade enorme de ver o crescimento, né? E a dedicação que você e sua família têm na atividade, né? Toda semana ou cada mês que eu vou lá, eu me sinto muito bem, né? E feliz de ver que cada dia mais vocês estão evoluindo e crescendo, né? E é isso, né? Toda hora dá uma dúvida, pergunta, né? Então, sempre em contato, né? Então, a assistência começou do zero, né? Então, o Gustavo, eu gosto de dizer que ele é um produtor que tem o selo 100% CCGL, né? Que hoje ele trabalha com controle de leite, ele é 100% na Smart Coop, né? Gestão do talhão, gestão do rebanho, gestão financeira, trabalha com a operação 365, né? Os gestores do futuro, né, participaram e vão participar novamente esse ano. Então, todos os programas que a CCGL possibilita, o Gustavo e a família, né, estão presentes, né? Isso é muito satisfatório para mim como técnico, né, e também para a CCGL, né? Legal. Que bom ouvir histórias reais, experiências reais de quem faz a diferença no campo, né? Parabéns, Gustavo, pela tua trajetória aí. E a gente sabe que o produtor brasileiro hoje ele é muito eficiente em produzir alimento, produzir leite, produzir soja. Mas a gente sabe dos grandes desafios de gestão que existem no mercado. Oscilação de preço, que nem disse o Nicolas, né, Nicolas? Que loucura é essa? Um produtor chegando agora com o preço caindo, né? Preço caindo. Mas o que me chamou muita atenção na tua fala foi que tu estudou o mercado antes de entrar. A viabilidade de estar tanto técnico, né? Que animal eu teria que colocar, se era Jersey, outras questões. Viabilidade de gestão, provavelmente, porque é um alto custo de investimento. E eu queria entender contigo como é que a Smart Coop te auxiliou nesse processo. Sei que lá no início, quando você chegou, você não conhecia a Smart Coop, mas você já tinha processos gerenciais nas tuas entranhas, que nem eu digo, porque vindo de uma atividade totalmente diferente por uma atividade rural, que a gente sabe que hoje ela é extremamente também exigente de mão de obra, né? Como é que é a gestão da tua propriedade hoje na tua atividade de leite? Queria conhecer um pouquinho.
é 100% Smart Coop também, né? Assim, ó, a plataforma ajudou e muito nós, porque atividade nova, tudo novo para nós. O meu pai, ele sempre foi assim, de muita gestão, sabe, na propriedade. Do jeito dele lá, ele se entendia. Do caderno, do calendário. Uma papelada lá, né, que tu pedisse alguma coisa para ele, assim, ele te explicava e tal, mas a gente não... Mas era do jeito dele, mas ele sempre fez. E sempre foram dando certo as coisas dele, né? Eu digo, vamos ter que criar. Ele ficou até, ele não consegue falar, ele teve AVC e tal. Eu digo, e agora, né? Ao menos se ele pudesse me dar uma ajuda nesse início ali, nesse sentido, né? Vamos ter que se virar. Aí a gente no começo lá, antes de ter as entregas e tudo, a gente fazia manual, até quando começou as entregas, antes de ter o Smart Coop totalmente inserido Tinha registros já. Isso, a gente ia fazendo o que conseguia lá, marcando, né? Mas assim, bastante coisa acabava se passando, a gente não tinha experiência, o que seria uma parte de um custo, o que entrava lá, enfim, muitas questões. A visualização como um todo, né? Isso. E tu comentou um ponto interessante que tu viu teu pai fazendo gestão e isso te inspirou a fazer gestão. Então, o exemplo... trazendo a realidade para a sucessão, né? Uhum. E Fernando, como que tu acha que a plataforma Smart Coop pode conectar essa geração? Porque hoje nós temos, às vezes, 3 gerações dentro de uma propriedade. Tem o senhor mais antigo, 60, 70, 80 anos na propriedade, tem uma faixa etária no meio, 40, 60 anos de idade, e nós temos o jovem, que tem de 10 a 30 anos de idade se inserindo no mesmo meio. Como que conecta essa geração? Perfeito, Renan. Teu questionamento é um questionamento muito interessante. Pela primeira vez na história do mundo, nós temos 4 gerações convivendo na mesma realidade, e essas gerações elas têm que se comunicar. Então, nós temos gerações totalmente analógicas, como é o teu pai, que ele nasceu na era que era o caderno, era o modelo de fazer gestão. E nós já temos você, né, Gustavo, que já provavelmente nasceu no analógico, mas já trabalha com digital. E os teus filhos provavelmente já são os nativos digitais, aqueles que vão trabalhar 100%. E a Smart Coop, eu vejo a Smart Coop com gestão, eu vejo uma maneira de a gente conseguir ter uma comunicação mais clara. Porque um negócio, para dar certo, na minha visão, muitas vezes a gente tem que ter essa transparência de números, saber o que realmente está dando certo na propriedade, o que está dando de errado. E o que nos mostra são os números, né? Que a gente consegue conversar dentro de casa. Então, eu acredito muito que a gestão é uma forma de aproximar essas diferentes ruídos geracionais, né? Que eles consigam se comunicar. Eu não sei se lá, Gustavo, foi dessa maneira também. Foi e né? Porque daí eu peguei isso do pai, venho aplicando. Meu filho tem 5 anos, o Francisco, ele me veio indo lá, né? Tem os dias que a gente utiliza de fazer a questão da gestão na plataforma, e às vezes ele diz já, pai, eu vou junto lá fazer a gestão também. Aí ele já chega, né? Ele tem os cadernos dele lá também, mas ele já quer estar ali no computador, alguma coisa, ele quer ver, ele quer entender aquilo ali também, né? Isso. Então ele já diz também, pai, eu tô indo lá fazer a gestão também, né? Então acho que é bem interessante a gente veio lá de um modelo que funcionava também, talvez pra gente não tanto, porque a gente não vivenciou aquilo totalmente na prática, né? Eu acho que são mais decisões complexas hoje, né, justamente. Gustavo? A gente tem... Antigamente não tinha a questão a taxa de reprodução não era feita dentro das propriedades. E era hoje. Outro desafio, outra época, outra genética, né? Outro ambiente que se encontrava o animal, né? Outro estilo de vida, né? Então, são coisas que funcionaram, sim, se provaram, né? Mas que podem ser otimizadas por oportunidades novas, né? E tu comentou um negócio, e vem bem de conta que a Fernanda fala, pessoas diferentes trabalhando e transparência, né? E tu comentou que tu e tua esposa ambos trabalhavam na cidade e vieram para atividade, começaram lá tirando leite à mão, né? E como é que vocês fazem hoje para fazer essa gestão em conjunto? Porque tu viu do teu pai, né? Mas provavelmente ela está inserida nesse meio também, né? Como é que vocês trabalham essa parte da gestão na propriedade? Bom, assim, eu e a Alessandra dividimos
as tarefas, assim, dentro da plataforma, mas também todo mundo faz tudo ali, né? A gente dividiu por questões da rotina, da propriedade. Facilidades. Isso, dividir um pouco da responsabilidade. Mas assim, ó, em questão de análise de dados, a gente gosta de ver sempre junto. O que ela trabalha mais com a parte de reprodução, os dados reprodutivos lá, e eu mais na gestão. E então, mas assim, ó, quando eu vou lá e faço toda a minha gestão mensal lá, custos, despesas e tal, a gente sempre tira um tempinho para conversar. Porque é o que a propriedade está nos mostrando ali, né? Todo mundo tem que estar vendo, não é só o serviço. É o raio-x da propriedade. Aí, pode ser que a gente esteja fazendo o melhor serviço do mundo lá ou esteja fazendo o pior, né? Mas se a gente não tem esses dados, a gente não sabe se a gente tá no caminho certo ou se está investindo na questão certa dentro da propriedade ou podia investir em outra área dentro da propriedade que no momento te daria mais retorno, enfim, né? Então a gente divide essa questão de lançamentos, né, para manter o máximo alimentado possível a plataforma. E a gente sabe, né, Gustavo, que o desafio muitas vezes é de alimentar o sistema, né? Justamente. Porque ele te toma tempo, mas o retorno, né, depois tu ter essa informação organizada, que a qualquer momento tu consegue acessar, eu acho que traz mais facilidade no dia a dia. Lógico, com certeza, né? Até às vezes tu tá andando pela propriedade lá, tu observa uma vaca, enfim, você fica pensando, né? Será que essa vaca aqui, qual é o tempo de prenhez dela? Muitas vezes se passa despercebido no automático ali, já tá no telefone, tá simples ali, né? Tu vai lá e abre, tá com DEL de tanto, tempo de prenhez tanto, tem o primeiro toque nela para fazer, tá num toque de secagem, vai entrar pro pré-parto. A plataforma te dá toda a rotina da tua propriedade, né? Desde alguma coisa que tu venha ter esquecido, que tenha atrasado lá, né? Atividades atrasadas lá, você vai ver alguma coisa que se passou lá, tá ali dentro da plataforma que tu pegou, abriu ali, momentaneamente você já tem isso, né? E a questão do tempo, né? Eu digo muito que a gente vai ganhar tempo quando a gente começa a avançar, porque parece que é uma perda de tempo tu parar para fazer a gestão. Mas o Gustavo trouxe muito bem, né, Nicolas, a questão de que... Imaginou se ele tivesse que voltar para casa, buscar nos cadernos para saber qual animal que ele tinha que fazer a inseminação ou fazer um toque de secagem, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, Gustavo, de trazer, que a gestão ela vai ajudar a ganhar tempo. Ela pode... Tu vai ter que tirar aquele teu tempinho, né? Tua esposa faz lá a reprodução, tu faz a gestão, mas no futuro ela te dá mais facilidade e ajuda a ganhar tempo no dia a dia, né? Esse investimento do lançamento de dados, né? Tu lança o dado para ter o histórico, mas tu tem a principal vantagem é o quê? É ter esse dado para tomar decisão futura. E essa é a virada de chave, né? E tem essa visão do produtor para a gestão da propriedade dele mesmo, mas tem um outro lado que é vital, inclusive, que é a visão do Nicolas como técnico para te auxiliar. Você falou assim, faço um investimento aqui, faço um investimento ali. Então, Nicolas, conta para nós a diferença de ter uma propriedade que tem todos os dados, tem gestão, né, num único ambiente, como no caso a plataforma Smart Club, a facilidade que isso pode te trazer como técnico para estar entendendo melhor a propriedade. Porque tu não tá lá todo dia como o Gustavo tá. Tu vai lá 1, 2, 3 vezes no mês e tem que interpretar aquela propriedade e ajudar ele a ser mais rentável, né? Sim. Hoje a plataforma, ela nos auxilia nesse quesito, que antes de eu ir visitar o Gustavo fisicamente, eu abro a plataforma em casa e olho como é que está a questão da plataforma. Olho se os talhões estão atualizados, dou uma olhada no MDVI, como é que está a questão do crescimento das culturas, né? Dou uma olhada na reprodução, como é que está o DEL, puxo o histórico do controle leiteiro, analiso lá a produção por DEL, como é que está o pico das vacas. Após também gosto de olhar a parte financeira, a parte do DRE. Então, isso me auxilia muito para eu chegar preparado na propriedade. E lá no Gustavo tem uma particularidade, também tem outros produtores assim, que eles me obrigam a eu estar preparados, né? Então, toda vez que eu vou lá, nós fizemos um chimarrão lá, estamos tomando um chimarrão, nos dias muito quentes, tomamos uma coca, né? Então, geralmente é um chimarrão. E ali o Gustavo começa, mas como é que eu lanço isso aqui? Isso aqui é um custo, uma despesa. E eu tenho que estar preparado para dar essas respostas para ele. Então, eu tenho que estar, né, estudando e me profissionalizando, né? E uma virada de chave que eu gostaria de deixar uma mensagem para os demais produtores é essa questão de ter o hábito de tabular.
Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu gosto de tabular meus custos todos os dias. Né? Eu falo para os meus produtores, tá, tu não quer fazer isso todo dia? Beleza, mas pelo menos uma vez na semana ou uma vez por mês, né? E isso eu vejo que o Gustavo, ele tem muito no DNA dele, né? Ou é a vaca lá e tá fazendo a reprodução, ele já tá anotando, ou ele já vai lançando, né? Geralmente uma vez por mês ali que tu senta e lança, né? A questão da alimentação, né? Isso, a gestão a gente espera faz. terminar ali. Então, isso é um hábito que muitos produtores nossos, infelizmente, ainda não pegaram, né? Claro que nós estamos trabalhando o jovem, né? Questão dos gestores do futuro, para esse jovem já entrar na atividade com esse hábito, né? Mas o hábito de tabular, que nem o Renan foi muito feliz em dizer, né? Ele vai, não, talvez agora vai ser uma perca de tempo, mas ali na frente, quando precisar tomar a decisão, ele vai estar ali, o dado já, não vou precisar, que nem a Fernanda falou. Ah, olhei a vaca aqui, essa vaca aqui, será que tá prenha? Até tu ir lá na tua casa e voltar com o caderno, tu já perdeu o interesse de ver aquela vaca. Então, tu estando ali na palma da mão no celular, tu olhou aquele animal, tu já saiu a informação, tu já gravou na cabeça, então é muito instantâneo e rápido, né? Então, hoje, para mim, é muito bom a plataforma, que me auxilia a eu chegar mais preparado para lhe atender, né? Então, todo dia, quando antes de eu ir, eu sempre dou uma olhada, né? Tu sempre discute, né? A questão da qualidade do leite, né? No controle leiteiro, né? Sempre estamos olhando qual que a vaca produziu mais sólidos, aqui produziu menos. Tu só me manda, ó, isso aqui deu CCS alta, não sei mais o que fazer com essa vaca. E assim nós vamos discutindo, né? Então, nós saímos do talhão, reprodução e gestão, né? Numa mesma conversa, no mesmo dia. E hoje muito se fala em sustentabilidade e a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas quando fala sustentabilidade, ela está pensando em meio ambiente. Mas a base da sustentabilidade é ser sustentável, que é o quê? Seguir na atividade. Então, se eu não consigo tomar decisão com base em dados, talvez quando eu for tomar uma decisão que pode ser levada por opinião alheia, e essa opinião talvez não vai ser a que teria que ter sido, eu posso estar deixando a atividade ali na frente por falta de rentabilidade. Isso não é sustentável. Então, para eu continuar na atividade, eu tenho que ser rentável. São negócios. E negócios têm que gerar riqueza. Então, esse ponto que o Nicolas colocou e lançar o dado é um pontapé inicial para me ajudar a construir uma previsão, uma tomada de decisão futura que me mantém no jogo, me mantém sendo sustentável, né? Então, é sustentabilidade, né? E o Nicolas falou que ele, como técnico, acaba sendo desafiado. Né? Então, a própria plataforma desenvolve mais o produtor, automaticamente isso traz um produtor um nível mais elevado, necessita de um técnico de nível mais elevado, né? E foi comentado sobre a parte de talhões e que outras ferramentas, Fernandas, assim, a plataforma poderia estar disponibilizando e que pode estar auxiliando o produtor também, porque é uma infinidade de funções ali dentro, né? Renan, então hoje a plataforma ela visa atender o produtor em todas as esferas da propriedade. Então tudo aquilo que o Gustavo faz lá dentro da propriedade, ele insemina um animal, ele consegue registrar na plataforma, ele planta a semente de milho dele lá, consegue registrar. Coleta análise de solo, pode registrar dentro da plataforma. Eu sempre digo assim, aquilo que a gente faz analogicamente, a gente consegue fazer hoje dentro da Smartcope digitalmente. E todas essas ferramentas, né, elas vêm somando para trazer, de fato, a propriedade na palma da mão. Então, hoje, a Ana também, inteligência artificial, não sei, Gustavo, se você já conversa com a Ana lá. Conversamos bastante. A Ana, ela vem para auxiliar também os produtores, né, a tomar decisão sem muitas vezes precisar acessar um relatório, sem precisar estar acessando, tá com uma dúvida lá e não conseguiu falar com o Nicolas, pode perguntar para a Ana que ela vai estar respondendo. Então, a plataforma visa atender os produtores em todas as esferas, né, todas as etapas produtivas e também emissão de relatórios, a Ana para auxiliar. Que eu sempre digo, um produtor hoje, muitas vezes ele tem mais responsabilidades que um CEO de uma empresa. Nós vimos conversando com as gurias esses dias, né? Porque o produtor tem que entender de genética, tem que entender de produção de silagem, tem que entender de solo, contabilidade, tem que entender de clima, tem que ser um bom contador, né, Gustavo? Porque senão tu não permanece na atividade. Então, a plataforma
visa atender o produtor em todas as esferas, né? E aquilo que hoje não atende, a gente está sempre em contato junto com os técnicos, né? E produtores também para estar desenvolvendo novas funcionalidades, né? E o Nicolas começou a conversa falando que hoje o Gustavo é um produtor 100% CCGL, né? Que está em todos os programas da CCGL, o Gustavo está usufruindo. Na tua visão, Nicolas, tem algum outro benefício na plataforma que possa estar ajudando o Gustavo na propriedade, no seu financeiro, ou algo nesse sentido, além da gestão? O que a plataforma poderia estar... O que ela traz além disso pro Gustavo? Ela acelera processos, né? Que nem eu comentei ali, né? No momento que ele olhou aquela vaca, deu a dúvida, né? Se o animal tá prende, quantos dias, qual foi o touro. Vou lá buscar o caderno, isso aí já... Se for interesse, eu não vou voltar lá em casa pegar o caderno. Olhar de novo essa vaca. Olhar de novo essa vaca. Então, aquele momento que o produtor teve o interesse e conseguiu puxar na palma da mão no celular, né? Que hoje em dia todo mundo tem celular, né? Só se acontece algum acidente. Mas, geralmente, a turma tá com o celular no bolso. Então, no momento que o produtor teve a dúvida e já sanou, isso é aprendizado. Ele tá aprendendo. É a mesma coisa eu como técnico. Tenho uma dúvida, quando chegar em casa de noite eu vou pesquisar. Não, eu perdi o tempo, eu perdi meu time. Eu preciso, naquele momento que me surgiu a dúvida, tá com essa informação. Imediatamente, né? Então, hoje, a Ana eu utilizo bastante. Tem uma dúvida lá, um exemplo, controle leiteiro. Qual que foi a média de produção no nosso controle leiteiro? Eu podia ir lá, abrir, puxar um Excel, fazer a média. Não, a Ana já me dá essa dúvida, eu faço um print, mando pro produtor, né? Pro Costela. Então, fica mais acessível. Fica mais acessível. Então, eu acredito que hoje a plataforma ela nos faz aprender, né? Nos ensina, no caso. Porque ao momento que eu tenho a dúvida, eu já vou ter a resposta, né? E hoje, Gustavo, tu tem algum investimento para usar a plataforma? Tu paga alguma coisa pelo uso da plataforma? Não, ela E tu tem algum retorno disso aí? Todo, né? O retorno em si da atividade é tudo através da plataforma, né? Porque, como a gente já comentou, é alimentar, é colocar dados. A propriedade gera muitos dados. A atividade leiteira ela é bem complexa, né? Então ela está gerando dados a todo momento, né? Então quanto mais você colocar, e também não só acho que a questão de alimentar a plataforma, né? Eu vou alimentar o dia que eu preciso estar ali. Eu acho que alimentar e ver esses dados. O que esses dados estão te mostrando, né? Exato. O que está girando, porque a gente tem talhões, tu tem toda a parte de leite, né? Então tá tudo registrado qualidade, ali. Financeiro, tudo. Tudo. Então você analisar esses dados, eu acho, né? E hoje você participa do programa de gestão do Smart Copy? Sim. E assim, a questão também que eu acho muito importante de todos os dados da tua propriedade ali, né? Desde a questão que a gente já comentou, reprodutiva, financeira, enfim. A gente tem muitas comodidades ali dentro também, né? Porque a gente tem o próprio controle leiteiro, que te mostra o raio-x de vaca por vaca da tua propriedade, para tu ver qual animal tá te sendo rentável ali dentro, qual animal que não tá, o porquê que ele não tá. O animal tem um histórico já de 4, 5 meses com a CCS muito alta lá, né? Claro que a gente faz testes, quando dá, o Nicolas já orienta, né? Veio o controle leiteiro, avalia os dados. O que estão mostrando para nós aqui? Pega esses dados aqui, já a vaca tal tá com esse problema aqui, já deu 2 vezes seguidas no controle leiteiro uma CCS alta. Então você já vai intervir antes ali também. Talvez não... veio o controle leiteiro, tá ali, a vaca deu CCS alta, vamos ver se no próximo mês ela vai melhorar, né? Enfim, a gente... Então já toma a decisão mais rápida. Já toma a decisão mais rápida, né? Em função de tu ter todos esses dados animal por animal. E fora toda a propriedade tá ali dentro. Então, qualquer decisão que eu venha querer tomar, eu procuro usar os dados ali, que eles vão me dar, como a gente alimenta lá frequentemente, eles vão me dar os dados mais reais possíveis, ao invés de eu sair, talvez eu vou fazer isso aqui hoje na propriedade. Talvez não seria aquele momento de fazer esse investimento ou alguma tarefa que a gente fosse fazer lá, né? Talvez, vendo os dados, talvez a gente tinha que ir por esse outro caminho aqui, né? E também outras questões bem importantes, que fica o histórico de todos os teus animais. Então tem tudo ali. No momento que tu começou a registrar uma bezerra lá, tu vai ter todo o histórico de a vida do animal dela, né? A questão quem que é a mãe, o pai dela, tu já vai criando uma genética ali, uma aba, né, junto.
Então tu tem todo o histórico, uma ficha desse animal, o que esse animal passou desde pequeno, né? Como que é a vida dele até chegar à fase adulta. Porque não adianta depois também a gente chegar lá, ter uma vaca, a gente criou uma bezerra, se criou bem ou não criou bem, esperar lá na frente, né? Então ali vai te dando como que ela foi até chegar aquele momento, se ela vai ser uma bezerra, uma vaca no futuro rentável ou não vai ser, né? Falando em bezerra, eu tive um caso que aconteceu esses dias, foi bem interessante, que a gente falou, nasce a bezerra, registro, né? E aí, nessa interação entre gerações dentro da propriedade, a filha do casal, 12 anos de idade, tem acesso ao Smartcope também, nasce a filha, nasce a bezerrinha, ela tira a foto da bezerra. Então, tira a foto da bezerra, porque ela falou, não, que se perde o brinco, eu sei quem é. Eu olho as pintinhas dela, eu sei quem é. Então, é uma possibilidade no registro do animal. Hoje, as associações já trabalham com um sistema de foto para identificar o animal, não somente o brinco, né? Porque ali tu tem vamos dizer assim, a biometria, né, de quem que é o animal, né? E aí chamou a atenção porque, mexendo por conta, né, a filha, 12 anos de idade, ó, a geração atropelando, chegando junto, pegou e fez as fotos. Então, nasce a bezerra, ela bota a bezerrinha de lado, sempre tira do mesmo lado para ter o padrão. E aí, no próprio registro da bezerra, tá a foto lá. Então, se perder brinco ou não, quando for novilha mais velho, que acontece muito, é um bicho mais arisco, né? Então, ela acabou tendo esse registro, e por iniciativa dela, né? Sabe, jovem, como a Fernanda falou, da era digital, já nasce em digital. Já tá com o dedo na tela, né? Já tá com o dedo na tela, já tá mexendo, e por conta ela já aprendeu e já conseguiu fazer isso aí, é uma iniciativa dela, né? E dessa parte financeira, tem também um benefício que a CGL possibilita para os produtores através do uso da plataforma, né? Não sei se você faz parte desse programa também. A gente faz, o Nicolas sempre dá um puxão de orelha, às vezes se não tá tudo de acordo lá, né? Pelo dia 30 ali eu sempre chamo, tá faltando lá. Algumas coisas, às vezes, também a gente não faz o perfeito, né? Então, mas o Nicolas tá sempre atento lá e a gente tem esse benefício, né? Em reais, no programa de gestão. Isso, no programa de gestão. Como é que funciona esse programa de gestão, Nicolas? Pra mim, eu sempre falo para os produtores que há 2 benefícios, né? O primeiro é que tu vai ter a gestão da tua propriedade na palma da mão, né? Então, no momento que tu quiser olhar como é que está o teu demonstrativo de receita, tu vai estar olhando. E o segundo benefício é os 3 centavos que a CCGL, né, paga quando o produtor utiliza ele 100%, né? Então, o produtor tem que utilizar ele nos 3 segmentos. Gestão do talhões, onde tem que atender 5 requisitos, de gestões de rebanho, são 5 ou 4 requisitos também, e gestão financeira, onde também são 5 requisitos básicos, né? Então, o produtor tabulando e atendendo esses requisitos, ele acaba sendo beneficiado, né? Bonificado, né? Ou, enfim, ele ganha o incentivo dos 3 centavos, né? 3 centavos no litro do leite. No litro do leite, né? Então, eu sempre falo para a turma assim, ó, 2 benefícios. Tudo bem, o dinheiro sempre, às vezes, conta mais rápido, mais alto, né? Mas o benefício principal é a gestão, né? Né, o Gustavo é um dos DRE que eu acho que é um dos mais completos que eu tenho na minha carteira hoje, né? Ele vai lá, ele me questiona o que é custo, o que é receita, coloco a parte de imposto, não coloco mão de obra, né? Então, tudo isso ele sempre nós estamos aprendendo junto, né? Nós brinquemos, né? Gestão é muito particular. Para mim, talvez um custo, eu trabalho como um custo, o Gustavo, para ele, é uma despesa, né? Uhum. Mas, no fim da conta, vai gerar o custo operacional total da fazenda lá, e eu quero, no fim, que a minha propriedade, né, no final do período, ela seja rentável, né? Então, né, buscando a rentabilidade, né, acima, né, acima de 0, né, já é um grande valor. Nós sempre estamos discutindo isso, né, Gustavo? Sempre buscando, né, a melhor forma de nós preencher ali os dados, para nós chegar no mais preciso possível, né? Para nós ter uma visão da propriedade assim, hoje, minha propriedade 2025, ela foi rentável ou não foi rentável? Claro que nós temos que não estar olhando o período, né? Bom olhar um período ano, um período 6 meses, né? Mas nós conseguimos saber que se a minha propriedade ela foi mais rentável ou não. E esse é um ponto bem importante, né, Nicolas e Gustavo? Porque muitas vezes a gente ouve no mercado aí que o leite não dá dinheiro, que o leite não dá lucro, que está muito caro o custo do insumo. Mas aí fica a pergunta, tá caro quanto? Porque se a gente não apura esse resultado, essa rentabilidade, a gente não sabe dizer se de fato está caro, né? Porque
muitas vezes ações técnicas dentro de uma propriedade, Nicolas, que a gente trabalha junto lá, ela depende de um financeiro equilibrado. E aí, então, é importante a gente saber quanto caro está a minha alimentação dos animais, o quanto caro está a minha reprodução dentro da propriedade. Se a gente não tiver isso anotado, todas as informações, eu vejo assim que muita coisa se perde, né? Aqueles custos invisíveis, né? Quanto dinheiro eu estou deixando lá na manutenção dos meus equipamentos. Talvez o fertilizante que eu comprei é fácil, né? Eu sei, comprei lá na cooperativa e tal. Mas eu acredito que a gestão nos dá mais clareza, né, Gustavo? Hoje tu consegue conhecer o lucro da tua propriedade? Sim, a gente consegue ver ele tanto mensal, né? No demonstrativo do leite, a gente costuma olhar todo mês ele lá, o mensal, ou por um período ali, 2, 3 meses, aí você escolhe lá, e o anual também. Até a gente estava olhando do ano passado, né? Porque às vezes assim, tu olha 2, 3 meses mais difíceis, ou não em função às vezes de preço de leite, em função de alguma particularidade da propriedade. O que aconteceu nesses 2 meses aqui que não gerou o que deveria ter gerado? Foi muita despesa, enfim, alguma... Isso, o que aconteceu nesse período aqui que não gerou? Depois, melhorou. O que a gente fez daquilo para melhorar, para que procurar manter isso? Como ficou a média ano, né? Como fechou o ano? Tu vê a tua média diária ali, a média mensal e a média anual. E em cima disso você tem todas as bases para ver onde que você pode melhorar, o que tá talvez te puxando um pouquinho para baixo ali no DRE, lá no demonstrativo de resultados, no mensal ali, qual é os meses que mais tu tá tendo, às vezes quando tu tem mais do que um ano para analisar, né? Então, nessa época do ano aqui eu tô tendo dificuldades, em função do quê? Então vai estar tudo ali, né, demonstrado em dados e valores e números e tudo para... E essa parte financeira tem um vilão escondido que muitas vezes a gente é movido pela emoção do mês, né? Mas a atividade de leite, para ser sustentável, para ela seguir na atividade, ela tem que ser pensada olhando a depreciação. E essa depreciação é algo que destrói as propriedades no médio e no longo prazo. Ela não consegue ficar na atividade. Então, eu faço um investimento numa estrutura, numa máquina, né? E hoje eu tenho a percepção que está me sobrando 5, 10 mil por mês, um exemplo. Mas talvez esses 5, 10 mil é a depreciação da minha propriedade. Então, quando eu teria que renovar aquilo que estragou, eu não tenho saúde financeira para isso. Porque durante 5 anos eu vivi da minha depreciação. Eu empobreci, só não vi. Então eu estava sobrevivendo, só não sabia. Aí chega um determinado momento, eu tenho que pagar essa conta, que seria reinvestir no meu negócio, que a data de validade daquilo que eu comprei já se acabou, depreciou, e eu não tenho essa saúde financeira. E aí a propriedade entra em perrengue. Aí ela sofre, né? E aí talvez ela tenha que ir para um juro alto de emergência, ela tem que ir para um outro capital externo e talvez coloque isso a propriedade em maus lençóis. Mas se fosse ter feito uma gestão antecipada, eu já estava vendo isso aí. Olha só, me sobrou dinheiro no bolso, mas a minha propriedade ficou no 0 a 0, porque o que me sobrou foi a depreciação. E dentro dos meus custos, meu maior custo é com determinada coisa que está fora do padrão. Então eu teria que estar revendo isso para resolver o meu problema, senão ano que vem, se subir meus custos de insumo ou baixar minha receita, eu vou me lascar, né? Então, olhar para isso antecipadamente é prevenir daqui 5, 10 anos que a propriedade acabe, né? E eu acho que o Gustavo sentiu isso na pele, né, Gustavo? Porque tu iniciou do zero. Do zero. E aí, né, botar um capital ali, imobilizar um capital grande, que a gente sabe o que hoje é uma propriedade de leite, né? E como é que foi para ti essa decisão de vir da parte da educação física, né, que você trabalhava, e vir para a parte de leite? Teve algum medo no início ou tu tomou essa decisão já confiante? Como eu disse antes, a gente ficou 2 anos planejando. Acho que em função do a gente não ter previsão do que pode acontecer, né? Não ter informação, não ter aquela ideia. Vou botar um negócio porque o meu vizinho tem, é rentável.
né? Ah, vamos botar sem medo, é só botar uma estrutura, encher de vaca dentro, não olhar se tu tem, talvez, botei 50 animais, mas eu tenho capacidade da minha lavoura só para 30 animais, enfim, né? Então eu acho que gerou bastante, assim, no começo, desconforto. Foi bem difícil, porque envolvia muita coisa, né? Como a gente teve que fazer tudo do zero, a gente teve que ir pensando em tudo, no caso, né? E então foi bem difícil, gera um medo Frio na mesmo, barriga. né? Isso aí, porque tu fica Noite, pensando, sim, será claro. que vai dar certo, né? 50-50, pode dar e pode não dar certo, né? Mas eu acho que assim, que se a gente for trabalhando, for buscando a ajuda, né, dos técnicos, do pessoal que conhece da área, né? Tu buscar o máximo de informações possível para te fazer essa atividade, não sair fazendo assim, talvez de uma forma que Meia eu pense boca. que eu sei que esteja certo, né? Eu olhei ali que é mais ou menos assim. Pode ser que dê certo, se a pessoa tem persistência, tem vontade, enfim. Acho que tudo vai se ajeitando. Talvez o caminho seja mais longo, mais difícil, né? Mais desafiador. Justamente. Então, não que não seja, né? Na questão dos desafios, a gente encontra todo dia na propriedade, né? Mas, assim, eu acho que a gente estando estruturado, estando estabelecido com objetivos também e com pessoas que te auxiliem de como conduzir a propriedade, de ferramentas como o Smart Cope, fica tudo bem mais fácil. Suaviza a caminhada, né? Isso aí. Porque as dificuldades a gente vai ter todo dia, em função, seja dentro da plataforma, a gente tem as dificuldades lá também, né? No trabalho tem, mas eu acho que sempre a gente vai procurando analisar e vendo os meios melhores de a gente progredir, né? Conseguir avançar, né? Justamente. E hoje, assim, se tu fosse ter que deixar uma mensagem para outro produtor, que mensagem tu deixaria para nós encerrar aqui a nossa conversa de hoje? O que tu acha que se tu fosse ter ouvido quando tu começou na atividade, seria algo interessante e teria te ajudado a olhar com outros olhos a propriedade, ou, que nem tu falou, suavizar a caminhada? Eu acho assim, até no começo a gente teve bastante dificuldades, porque bastante gente até diz, né, tu é louco de começar, realmente tu vai querer fazer, isso aí talvez não vai te quebrar, enfim. A gente tem que escutar também e tem que procurar absorver críticas, tudo, né? Mas assim, eu acho que o produtor de leite, ele vai estar em constante desafio. Eu acho que as pessoas muitas vezes deixam da atividade ou não querem mais fazer parte da atividade em função muito disso aí, né? Toda atividade eu acho que tem seus altos e baixos, tem suas dificuldades. Então, a atividade do leite ela é bem complexa, né? Então, a gente vai ter desafios todos os dias. Acho que a gente assim tem que buscar se profissionalizar bastante. Todo dia tem que estar evoluindo, né? Tem que estar cuidando do teu negócio, principalmente. Usar toda a forma de controle que você puder, porque assim, tu não deixar a propriedade talvez escapar da tua mão, né? Tem os momentos complicados também, a gente vai passar. E eu acho que é assim, né? A gente não desistir, procurar sempre persistir, busca ajuda de quem entende, né, de certa atividade lá dentro para te auxiliar. Vou assim, como é que eu vou, né? Mas assim, eu acho que evoluir, procurar sempre evoluir, né? Acompanhar também as tendências, né? Então, tá por dentro do que tá a atividade hoje, né? Porque são muitas evoluções que teve. Pega aí, nem precisa ser um período muito para trás, né? Eu lembro quando eu era mais novo aí, ajudar na propriedade, lá era totalmente diferente. As vacas eram totalmente diferentes, né? Outro desafio, né? A produção lá era pro consumo, era para ter uma renda extra. Hoje em dia, eu acho que a vaca tem que ser eficiente. E a propriedade tem que ser eficiente, né? Então tem que ser um modelo de negócio. Justamente. Que é o que vocês saíram, né? Saíram de um negócio, montaram um negócio e tornando ele rentável, né? Isso aí. E na tua visão como técnico, Nicolas, o que tu acha que a propriedade precisa ou o que tu acha que é importante? Que mensagem tu daria para um produtor assim como o Gustavo, que está começando na atividade? O que ele tem que estar olhando e o que ele deve se atentar? Ele deve ter o hábito desde o primeiro momento de tabular. Não pode ser no caderno, claro, se não tiver Smart Cope, mas caso ele vir trabalhar conosco, né, que já comece como o Gustavo começou, dentro da plataforma, colocando esse hábito dentro da rotina dele. Que daí, como nós comentamos aqui, né, no momento que ele precisar tomar a decisão, ele vai ter a informação na palma da mão, né? E não temer, né? Encarar o desafio e não desistir, né? Os desafios sempre vão ter,
né? No dia a dia lá nós sabemos, desafio aqui, outro ali, mas toda atividade vai ter desafio, né? Então, não desistir, né? E seguir firme, né? Sempre buscando ter a propriedade na palma da mão, tabulando os dados para tomar a melhor decisão possível, né? Tu falou que propriedades sempre vão ter desafios. O Gustavo comentou que a propriedade tem que evoluir. E como é que é a plataforma nessa questão de novos desafios, de evolução? Fernanda, conta para nós o que é o futuro para a plataforma. Bom, a plataforma, ela sempre costumo dizer, ela foi desenvolvida por produtores para produtores. Então, o desafio da plataforma é continuar levando tecnologia, levando desenvolvimento, levando gestão para atender às necessidades do campo, de fato. Porque a gente sabe que hoje existe muita tecnologia, muitos avanços, né? Mas muitas vezes, quando a gente vai trazer isso para uma realidade, uma propriedade, né, Nicolas, como a do Gustavo, como uma realidade técnica, aquilo não cabe. Né, não foi pensado para o produtor rural. Então, a plataforma, ela sempre busca estar ao lado do produtor para entender as suas demandas, né, e necessidades para que, de fato, seja algo intuitivo, fácil e que dê mais eficiência, né, Gustavo? Que consiga, através dos números, olhar para aqueles números e ter mais eficiência, mais dinheiro no bolso, no final do dia, a gente fala, porque no final do dia, né, a gente ama a atividade, gosta de tirar leite, senão não estaria lá, gosta de produzir soja, mas a atividade, ela tem que deixar retorno, tem que deixar dinheiro no bolso, porque afinal a gente precisa, né, o mundo gira em volta da economia, a gente precisa ser rentável. Então, de fato, estar ao lado do produtor para atender às demandas, né, de gestão, de inovação para o campo. Tá certo. Muito obrigada, então, ao Renan, à Fernanda, ao Nicolas, ao Gustavo, por esse tempo dedicado para compartilhar conosco. Eu, enquanto aqui estava ouvindo, né, vocês conversarem, entendi o quanto é importante o planejamento que o Gustavo teve no começo, né, desde a escolha pela vaca Jersey, a CCGL, a remuneração pelos mais sólidos através do programa. Né, então, tudo foi muito bem planejado e teve todo esse auxílio aí da cooperativa através do Nicolas, né, o que nos deixa claro que o futuro ele é cada vez mais tecnológico e cada vez mais cooperativo. E aí, até o final da feira, a gente vai trazer mais histórias para evidenciar isso, né, para deixar isso cada vez mais claro, a importância da plataforma. Nós já conversamos aqui que a plataforma, ela, além de estar em constante evolução, ela está também em expansão, e essa possibilidade do produtor, diante de alguma situação que ele acha que deva ser melhorado, enfim, ele tem a possibilidade de entrar em contato com a equipe da Smart Coop, né, e fazer essa sugestão. Então, é muito importante que as pessoas que estejam já dentro do sistema cooperativo usufruam dessa plataforma que é gratuita, né? E aquelas pessoas que ainda não fazem parte, que ainda não utilizam a plataforma Smart Coop, que procure a sua cooperativa, que passe a fazer parte desse universo que agora já tem mais de 23 mil produtores, né? E que tende a crescer cada vez mais. Então, muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Com certeza foi um bate-papo muito produtivo. E tu aí que nos acompanhou, se quiser ouvir de novo, o episódio vai ficar salvo, nos leva aí na carona do carro, enquanto faz a atividade, enquanto tá lá na ordenha, né? Então tem a possibilidade de nos acompanhar. E se não segue os canais da Rede Técnica Cooperativa, mais uma vez estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Então acompanhe a RTC, que com certeza sempre vai ter conteúdo atualizado lá com o nosso time da difusão, com o nosso time da assistência técnica, da Rede Técnica Cooperativa, da Smart Coop, enfim, sempre assuntos muito interessantes e pertinentes para a atividade produtiva. Por hora é isso, muito obrigada pela companhia. Logo nós voltamos aqui ao vivo, direto da Expo Direto Cotrijal, para falar sobre solo, sobre cuidado e manejo com o solo. Lembrando que se tu ainda não veio na Expo Direto, vai vir nesta edição, não deixa de visitar o estande da CCGL, que esse ano está em novo endereço, mais fácil ainda de encontrar, próximo às bandeiras, bem em frente à casa da família Cotrijal. Até mais!